RFI Convida. Silvano Mendes. Várias razões podem levar alguém a procurar um psicólogo e também há várias maneiras de abordar uma sessão com um psicólogo. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje aqui no RF Convida, que recebe a psicóloga e professora universitária Yves Dor, autora do livro La thérapie systémique individuelle, a terapia sistêmica individual, publicado recentemente na editora ESF. Bom dia, Yves. Bom dia, Silvano, por esse convite. Obrigado por esse convite. Nada, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto. E os psicólogos fazem sempre uma distinção bem clara entre a terapia sistêmica, ou seja, a terapia de grupo, de família, de casal, e a terapia individual. Mas no seu livro você aborda um conceito meio híbrido, que é a terapia sistêmica individual. Explica pra gente que consiste esse conceito. É verdade. É verdade que os psicólogos, na história da psicologia, nós começamos por um tudo indivíduo. No nascimento das terapias sistêmicas, os terapeutas sistêmicos passaram a um tudo família, tudo grupo, tudo sistema. E é verdade que esse livro tem um aspecto um pouco paradoxal por alguns, parece um paradoxo, mas ao mesmo tempo é talvez uma real inclusão desses dois aspectos, o aspecto individual, mas o aspecto relacional. A gente sai do tudo relação, o tudo indivíduo, para uma lógica que seja mais complexa de indivíduo na relação. E você usa os mesmos instrumentos, as mesmas técnicas, os mesmos dispositivos dessa terapia em grupo ou em casal para uma terapia individual, é isso? É verdade. Na psicologia tem vários modelos teóricos. Eu sou psicóloga sistêmica, então eu abraço, vamos dizer assim, essa teoria da questão do que o sujeito se inscreve numa história familiar que é lá antes mesmo que ele nasça e que continua a se desenvolver com os seus filhos, os seus netos e assim adiante. Então, eu me inscrevo nessa lógica do sujeito como um sujeito de grupo, né? E o trabalho a questão é como trabalhar com o sujeito que vem individualmente a partir dessa lógica teórica e prática que é do trabalho de grupo. Uhum. Como os psicólogos veem esse modelo meio híbrido? É bem visto? Bem, esse livro está sendo super bem aceito, não é o primeiro livro que eu escrevi um outro sobre a terapia com imigrantes, Famille entre deux cultures, trabalho com imigrantes, e que é um livro, então, o primeiro foi um livro bem específico da questão da migração. Esse é um livro mais dedicado a profissionais, psicólogos, médicos, educadores, assistentes sociais, etc., mas é um livro mais, digamos assim, mais aberto, não é um tema específico como a imigração. Então, nesse livro, os meus colegas são um pouco aliviados quase, porque é uma prática que a gente faz, mas que não é muito divulgada por, talvez, questões de legitimidade, questões de falta de suporte teórico e também de sentimento também de traição quanto ao modelo, porque se a gente saiu do tudo indivíduo para o tudo família, e os sistêmicos se inscrevem nessa lógica de tudo família. E qual é a diferença? Porque a gente está falando do tudo indivíduo, mas concretamente qual é a diferença entre a terapia sistêmica individual e a terapia analítica mais tradicional? A terapia sistêmica individual é uma terapia onde a família não é recusada. São os contextos que fazem com que o sujeito venha sozinho. Então, ele vai poder falar das relações familiares, das relações conjugais, das relações entre pais e filhos, dos seus próprios filhos. Ele vai ser convidado a falar dessas relações lá, mas a família não será necessariamente vista pelo profissional. E na psicanálise, a questão nem se coloca. Você vai para uma análise individual, o seu analista nunca vai ver nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus filhos, nem o terapeuta sistêmico vai provocar
a vinda dessas pessoas. Não para que eles façam uma terapia com você, mas é a ideia da informação que traz uma informação nova quando você está numa consulta com uma pessoa e que você recebe o marido dela, o marido dele, a esposa dele, numa consulta você vê a diferença do sujeito que nos apresenta da mesma maneira. Então, na terapia sistêmica individual, a família não vem, mas ela não é interditada, digamos assim, ela não é proibido que a família venha. Mas a gente vai trabalhar só com o sujeito por questões do contexto. E você insiste que a terapia sistêmica individual é algo que já é praticado, mesmo se os terapeutas nem sempre aplicam e classificam dessa maneira. Ao mesmo tempo, tem pouquíssima literatura sobre esse tema. Tem um livro ou outro, um livro que foi publicado na Itália e traduzido no Brasil. Aqui na França não tem nada, o seu livro é o primeiro. Por que essa lacuna aqui na França? Existe uma resistência? Eu acho que tem uma resistência dos sistêmicos, de uma maneira geral. Foi um livro publicado nos anos 90, que foi traduzido do Brasil em 2004, nos meus contatos, entre os meus contatos, eu contacto alguém que se chama Selvini Palazzoli, Matteo Selvini Palazzoli, que é o filho que é um terapeuta sistêmico, filho de uma pessoa que contribuiu bastante, Maha Selvini Palazzoli, e ele me falou no telefone, nosso contato, e ele disse: Ive, é o momento de escrever sobre o tema, porque nós não estávamos preparados para ouvir isso ainda. Tem a questão da lealdade com relação ao modelo e aos precursores desse modelo. Então, é nesse sentido que alguns me chamam precursora na terapia sistêmica individual, é porque é um tema tratado por muitos, como dizia Boscolo e Bertrandot no livro que foi publicado na Itália. É uma questão tratada por muitos, pensada por poucos e escrita por nenhum. Então, é nesse sentido que é uma novidade. É uma novidade que eu espero vai fazer outras novidades, vamos dizer, nesse sentido, mas os meus colegas são muito contentes com a publicação desse livro, aliviados um pouco. Bem, a gente faz isso, é normal, a gente pode, tem o direito. Totalmente. Então, claro. É uma teorização sobre uma prática que já existia. Que já existe. E você é brasileira, mas atua aqui na França há bastante tempo, como psicóloga, como professora universitária. Então você tem um pouco essa visão francesa, mas acompanha um pouco o que acontece no Brasil. Do ponto de vista mais cultural, é mais difícil fazer a terapia sistêmica clássica aqui na França? As pessoas preferem trabalhar mais individualmente nessa relação direta com o psicólogo? Eu acho que, claro, a maneira que a gente tem de pensar o sujeito que a gente é e a família e as definições que a gente tem de família são representações pessoais, sociais, mas também culturais. É verdade que na França tem um movimento da hiper-independência, hiper-autonomia que a gente observa e que, então, já ver um psicólogo significa que você não resolveu os seus problemas sozinho, um pouco complicado, e ver um psicólogo com seus pais ou com o seu esposo, seu companheiro, seu marido, é bastante complicado. Muitas pessoas vêm em terapia e a família não sabe que eles vêm em terapia. Os amigos não sabem. Mas isso é uma especificidade francesa? Eu acho que em alguns países as coisas são mais simples. Por exemplo, eu fiz uma grande parte da minha formação na Itália. Ainda hoje, você faz uma consulta na Itália de terapia de casal. Você diz, eu gostaria de ver os seus pais. Eles dizem, claro. Aqui na França, você faz uma terapia de casal. Eu trabalho há 20 anos na França. Nunca eu consegui fazer com que um casal trouxesse os pais deles por uma consulta. Mas meu pai não tem nada a saber disso, eles não sabem nem que a gente está aqui, eu não quero que a minha família saiba que tem um problema no meu casal, ou terapia individual, não quero que os meus pais pensem que eu tenho um problema com eles, eu não quero dizer o que está acontecendo comigo. Eu acho que culturalmente tem uma diferença. Mesmo se, claro, as coisas avançam, e eu acho que no Brasil e agora em outros países é muito mais fácil de ver um psicólogo hoje que há 20 anos, por exemplo. Bom, falando um pouco desse livro, você comentou que existe pouca literatura, no Brasil teve só um livro traduzido.
Aqui na França ele sai pela editora ESF, que é uma referência nessa área. Tem algum projeto de tradução do livro para o Brasil? Infelizmente, eu sou muito pouco conhecida no Brasil com relação ao que eu posso fazer na França e na Europa, onde eu sou convidada para fazer palestras, conferências na Itália, em Luxemburgo, na Bélgica. Infelizmente, no Brasil eu sou pouco conhecida, então, claro que talvez seja a oportunidade. Eu vou fazer uma conferência participei, claro, em alguns congressos, mas agora vou ser convidada de maneira um pouco mais oficial, num congresso de terapia familiar, 13º Congresso no Rio de Janeiro, e pelo IPUB, o Instituto de Medicina Psiquiátrica da UFRJ. Então, vai ser talvez uma maneira de apresentar um pouco mais esse trabalho, mas eu estou super feliz dessa publicação e dessa publicação nessa editora e nessa coleção, eu sou a primeira brasileira a publicar nessa coleção, que é uma coleção de referência pelos terapeutas sistêmicos e na qual várias pessoas de renome que foram pioneiros e fizeram nascer esse modelo teórico publicaram. Uma honra, realmente. Perfeito. A RFI convidou hoje a psicóloga e professora universitária Yves Dor, autora do livro La thérapie systémique individuelle, a terapia sistêmica individual. Obrigado pela presença. Obrigada.